Bragantino 1, Flamengo 2, Mengão garante uma vitória muito importante fora de casa contra um time que tá lá em cima também, né, rapaziada? Uma rodada importante pro Flamengo, tiramos mais 2 pontos do Cruzeiro, com um jogo a menos, ou seja, se a gente ganha esse jogo a menos, o Flamengo passa e é líder. O Palmeiras ganhou também, do Fluminense fora de casa, então era importante, muito importante essa vitória. E o Flamengo fez um jogo muito interessante. Eu ainda acho que esse time tem certas deficiências, e eu vou falar algumas aqui, mas o Flamengo sim está com muitos desfalques. Alan fora, Alexandro, Ayrton Lucas, Plata, uma galera tá fora desse time. E o time entrou, e eu quero dar alguns destaques aqui. Rossi no gol, a defesa foi de sempre, quer dizer, sempre não, né? O Varela entrou na lateral esquerda, Léo Pereira, Ortiz e o Wesley. Partida do Wesley mais uma vez. O Wesley que pode estar fazendo seu último jogo. Esse pode ter sido o último jogo dele, fez com o gol da vitória. Então, assim, grande partida aí do Wesley, já vou comentar. No meio, nos volantes, quem entrou para substituir o Alan, porque o Pulgar lesionou, o Alan lesionou, e aí entrou o Everton Araújo. Um moleque da base que hoje, fez uma partida gigantesca. O Everton Araújo não é nenhuma novidade, já jogou muitas vezes no time do Flamengo, e ele era pouco confiável, tá? É um moleque novo, tá aprendendo ainda, como foi o caso do Wesley. O Wesley, durante muito tempo, ele era atabalhoado, a gente já cansou de falar isso aqui. Um moleque que sempre teve valências ofensivas muito boas, mas defensivamente era muito frágil, mudou tudo. O Wesley evoluiu como jogador, um absurdo, e agora, jogador completo. O Everton Araújo pode estar nesse caminho de evolução também. O problema do Everton Araújo é que o passe dele, o controle da bola dele não era muito bom. Ele era bom em marcar realmente, mas na hora de tentar segurar um pouco a bola, conduzir e devolver para o ataque, fazer ligação, ele não era muito bom. Só que na partida de hoje ele foi gigantesco, mostrando que está evoluindo. Isso que é importante. Quando a gente tem esse moleque da base, e a gente reconhece talento, tem que ver e nesse jogo ele mostrou grande evolução, tá? O Jorginho do lado dele, Jorginho sempre impecável, impressionante a solidez do atleta Jorginho. É impressionante. Luiz Araújo e Arrascaeta, né, completando a meia ofensiva, e Pedro de titular depois e o Bruno Henrique. Eu vou dizer para vocês, galera, que para mim o ataque titular do Flamengo que a gente tem hoje é Pedro e Bruno Henrique. Para mim esse é o ataque titular, tá? O Bruno Henrique fazendo a ponta esquerda, que é onde ele brilha, e que partida gigante que o Bruno Henrique fez de novo, é impressionante a profundidade que ele dá, o combate, as opções de... O Bruno Henrique é incrível, né? Mesmo, né, não estando na sua melhor fase. E o Pedro, eu achei que o Pedro se movimentou bem, tá? Achei que o Pedro teve ali uma boa participação sem bola, que é a grande deficiência dele, e ele é o nosso fazedor de gols, né, galera? Tipo, você tem que ter o cara que faz o gol. O Pedro teve toda essa confusão com ele, mas era por questões comportamentais, não é questão técnica, é questão técnica, o Pedro é titular, pô. É titular. É só ele tá jogando bola de fato. E o Luiz Araújo também. E o Flamengo, né, e o Bragantino é um bom time também. Um time muito bem montado, um time que sabe o que faz, um time também com boa intensidade. Mas eu acho, na minha opinião, tá? Clubista aqui de torcedor flamenguista, que o Flamengo foi melhor o jogo inteiro. Nos dois tempos. Nos dois tempos. O problema do Flamengo é a questão de finalizar no gol, né? O Flamengo terminou com 14 finalizações e chutar no gol, sabe? Tem que ter menos preciosismo e mais bola na caixa. Tem que finalizar, tem que melhorar a bola parada. Tudo bem, a gente fez o gol de cabeça do Léo Pereira, mas tem que melhorar os cruzamentos e as jogadas de bola parada para conseguir ser mais letal. O que adianta você ter controle do jogo? O que adianta ficar em volta da área dos caras o tempo todo e não fazer o gol? E aí foi isso, o Flamengo ficou, dominou, não sei o que e tal. Aí beleza, 0x0. Segundo tempo, começa o segundo tempo, os caras... O Bragantino acertou uma baita de uma jogada. Uma baita jogada. Uma jogada sensacional que o Flamengo só, e meu Deus, gol. Foi, assim, mérito total do Bragantino nesse gol. Só que depois disso aí, né, o Flamengo, nossa, foi muito maior. Assim, empurrou o Bragantino para a área deles, totalmente. O Bragantino pouco saiu depois do gol deles. Pressionou, até que fez o primeiro gol com o Léo Pereira. E depois de uma jogada incrível do Flamengo, Vinha, faz uma jogadaça, bota pro Alacian, que dá assistência pro Wesley, jogada linda, e o gol do Wesley. E aí eu queria dar um destaque aqui para o Matias Vinha. Matias Vinha, né, jogador que foi contratado muito caro também, lateral, veio, teve uma lesão muito grave, ficou fora muito tempo, ele tá voltando agora. Só que esse cara joga bola, cara. Que partida fez o Vinha, pô. Que partida fez o Vinha.
E eu acho que, tecnicamente, possivelmente, ele pode ser o titular do Flamengo. Muito bom de ver que tem uma ótima opção, porque a partida que o Vinha fez foi, eu acho que é a melhor partida desde que ele chegou no Flamengo. Foi essa partida. E, de novo, mais uma vez, impressionante o Alacian. É impressionante o que esse moleque, que achado, né, que a gente teve mais um moleque da base. É impressionante como ele joga bola, esse cara. E assim, não é só, ele deu assistência pro gol do Wesley, mas não é só isso, cara. Participação dele, a força, a entrega, a noção tática do moleque tão jovem, cara. De onde saber se posicionar, onde estar, o que fazer sem a bola. É impressionante como que o Alacian joga. Joga muito. Joga muito. Então o Flamengo também tem muita opção, né? Porque eu introvi o Alacian e o Juninho. E os três treinaram muito bem. E aí fizeram uma grande diferença, né? O Bragantino trocou todo mundo e não conseguiu segurar. Foi meio que uma coisa. O Bragantino não conseguiu segurar o Flamengo. O Flamengo foi incisivo, foi pra cima e no segundo tempo, pelo menos, teve muitas chances e conseguiu fazer os 2 gols. Mas o Flamengo tem que entender o que fazer fora da área, chute, finalizar mais, sabe? Gerar mais situações de gol. Porque, pô, tomou esse gol do Bragantino e correu o risco, pô. O risco de perder esse jogo. Que aí os caras fazem gol, fica se defendendo o jogo inteiro, você não consegue furar ali, mas o Flamengo conseguiu. O Flamengo teve paciência também pra construir esses gols. E foi muito bem. Eu gostei muito. Eu gostei muito do Arrascaeta também, cara. Jogou o jogo inteiro. Bons passes, boas situações, criou situações de gol, gerou perigo o tempo todo. O Arrascaeta joga muito, né? Essa que é a questão. O Arrascaeta joga muito. Então, assim, ótima vitória fora de casa do Mengão. Vitória importante, todos os pontos importam. Ainda mais ali na disputa, né? O Palmeiras ganhou. O Cruzeiro empatou com o Corinthians fora de casa. Então, essa vitória do Flamengo foi muito importante aí pra tabela. E se a gente ganha o jogo atrasado, a gente é líder. Então é isso. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, mas eu gostei muito, ó, justamente de coisas diferentes aqui. A gente teve o Everton Araújo, eu achei que jogou muito bem, e a entrada do Vinha foi impressionante. O Alacian, eu não vou nem comentar, porque todo jogo esse moleque faz a diferença. É impressionante como esse moleque faz a diferença. Tem muita estrela o Alacian, muita mesmo. É isso, galera, comenta o que vocês acharam. Não esqueça de usar o cupom da Growth aqui, tá, pra ganhar desconto lá e me ajudar ainda. Comenta aí, até a próxima, gente. Tchau.